Segunda-feira chegando, 10 de junho de 2024. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso abraço de hoje vai para a Emília Bongueia, de Moçambique, na África. Natália e William, aqui da nossa paróquia auxiliadora, também ouvintes do nosso podcast. Deus abençoe cada um de vocês com abundantes graças. Este podcast é um oferecimento. Vimarra Construtora Londrina. Conheça o Residencial Splendore, bem pertinho aqui da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Grupo Predial. Gestão e contabilidade para condomínios. Pensou condomínios? Pensou predial. BMX Seguros e Planos de Saúde. O seu parceiro na busca por impulsionar negócios e simplificar processos. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! Do Evangelho de Mateus, escrito para as comunidades judaicas convertidas da Galiléia e da Síria, Jesus é apresentado como o novo Moisés, o novo legislador. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos fizeste chegar ao começo deste dia, salvai-nos hoje com o vosso poder, para não cairmos em nenhum pecado e fazermos sempre a vossa vontade em nossos pensamentos, palavras e ações. Amém. Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Mateus tem uma intenção precisa: apresentar Jesus como o novo Moisés, e o sermão de Jesus na montanha como cumprimento da lei do Sinai. Sua mensagem se concentra na palavra abençoado, bem-aventurado. A bem-aventurança do homem pobre e sofredor tem o seu fundamento em Jesus. Nele, Deus já nos fez tudo. Este discurso traduz a experiência de Cristo, que pode e deve tornar-se a experiência do cristão. Não sugere as condições para sermos frades ou freiras, mas simplesmente para sermos cristãos. Jesus tinha dito ao tentador: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4. Agora Jesus abre solenemente a boca para dar a vida de Deus aos homens através da sua palavra. Bem-aventurados são os pobres de espírito.
A pobreza indica, antes de tudo, uma atitude espiritual para com Deus. Os pobres de espírito esperam toda a ajuda de Deus. A atitude exigida pela primeira bem-aventurança é como a da criança. Jesus chamou a si uma criança e a colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, não entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se torna pequeno como esta criança será o maior no reino dos céus. A bem-aventurança dos pobres de espírito afirma sem equívocos a primazia da graça e não das obras. O pobre de espírito está desapegado não só dos bens materiais, que são os menos importantes, mas também e sobretudo dos bens superiores, da inteligência, da vontade, das próprias ideias, do próprio modo de sentir. Livre de si mesmo, das suas visões e aspirações humanas, ele está pronto a acolher os bens do reino dos céus. Esta disposição interior é indispensável para quem quer seguir Jesus. A salvação é uma realidade demasiado grande para ser compreendida apenas pela inteligência humana. Quem afirma pensar demais e, portanto, de forma inadequada, fica de fora. Por esta razão, quem não é pobre não pode entrar no reino dos céus. Esta bem-aventurança é a característica da pessoa de Jesus que devemos imitar. Aprendei de mim, porque sou pobre e humilde de coração. Manso e humilde é a mesma coisa. Mateus capítulo 11. Não nascemos pobres de espírito, mas nos tornamos lutando contra as aspirações instintivas dos sentidos, as exigências da inteligência e os mal-entendidos dos outros. O verdadeiro pobre não é aquele que Deus humilhou, mas aquele que se colocou pequeno diante de Deus. A vida dos pobres é caracterizada pela obediência, pela submissão, pelo abandono de si, pelo silêncio. A pobreza do Evangelho apresenta o ideal religioso e espiritual na sua dupla relação. Para com Deus se exprime como submissão humilde e fiel, para com os outros como acolhimento pacífico e cordial. Bem-aventurados os aflitos. Jesus não foi enviado apenas para anunciar o Evangelho aos pobres, mas também para consolar os aflitos, Isaías 61, não são simplesmente pelas desgraças e tribulações humanas que afligem a todos, mas sobretudo pelas opressões e injustiças sofridas em realização do plano de Deus. São afligidos porque o bem é escarnecido, porque a comunidade cristã é perseguida e oprimida, porque Deus não é conhecido e amado, pelo contrário, ele é ridicularizado, e isso nos faz sofrer. Bem-aventurados os mansos. No Antigo Testamento, Moisés era muito mais gentil, muito mais manso do que qualquer homem na terra, Números 12. E no Novo Testamento, Jesus se apresenta como manso e humilde de coração. O manso é aquele que realiza em si a exortação do Salmo 37, cala-te diante do Senhor e espera nele. Deixado de lado a sua indignação, não se irrite. Você faria mal, pois os ímpios serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e os ímpios desaparecerão. Os mansos possuirão a terra e desfrutarão de grande paz. Trata-se da posse plena e feliz da salvação prometida aos que seguem Jesus, mansos e humildes de coração. Mateus capítulo 11. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A justiça é a implementação completa e generosa da vontade de Deus revelada no Evangelho de Jesus. A fome e a sede indicam o desejo de buscar e implementar este plano de Deus em si mesmo através do exercício do amor. Aqueles que têm fome e sede de justiça são aqueles que fizeram do cumprimento da vontade de Deus a maior aspiração da sua vida, a tal ponto que para eles a busca do plano de Deus se torna tão vital como comer e beber. A recompensa para quem desejou intensamente a justiça de Deus é a saciedade, que significa comunhão plena e definitiva com Deus e com os irmãos. Bem-aventurados os misericordiosos. A primeira e essencial exigência do reino de Deus é a misericórdia ativa,
que tem a sua fonte e modelo na ação de Deus. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. O amor misericordioso e benevolente de Deus se manifesta principalmente de duas maneiras: perdoa os pecados e ajuda a proteger os necessitados. Por isso, o justo diante de Deus o imita em suas ações para com o próximo, perdoando as injustiças recebidas e comprometendo-se a ajudar generosamente os necessitados. Esta é a condição para encontrar a misericórdia de Deus. Mateus apresenta Jesus como a personificação da bondade compassiva de Deus, na forma como agiu e nas escolhas que fez em favor dos pecadores e dos necessitados. Bem-aventurados os puros de coração. O coração, como símbolo da interioridade espiritual e moral, designa a dimensão profunda e pessoal da relação religiosa com Deus e com os outros, em oposição à superficialidade e exterioridade das formas. Os puros de coração são de Jesus, são aqueles que sabem acolher o ensinamento do Senhor, a própria pessoa dele. Esta bem-aventurança exige plena adesão ao Evangelho. A visão de Deus prometida aos puros de coração é a salvação definitiva do paraíso, onde verão Deus face a face. 1 Coríntios capítulo 13. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que levam a paz, são os continuadores da obra de Jesus, os anunciadores da mensagem de salvação. A paz é a ausência de toda inimizade, é a presença da graça e da santidade. Somente aqueles que vivem na paz de Deus podem tornar-se instrumentos da paz humana. Os portadores da paz são os anunciadores do Evangelho, todos aqueles que trabalham pela vinda do reino de Deus na terra. Eles merecem o título de filhos de Deus, porque são animados pelos mesmos desejos de salvação e empenhados na mesma obra que a dele. Somente a harmonia e a reconciliação com os irmãos tornam o culto aceitável a Deus e a oração comunitária eficaz. Mateus capítulo 5, capítulo 18. O compromisso de trabalhar pela paz entre os povos é uma forma concreta de concretizar o amor ao próximo. A estes pacificadores é prometida a realização de uma relação de plena comunhão com Deus, serem reconhecidos como filhos. Bem-aventurados os perseguidos, a mensagem da salvação depende da cruz. Quem a anuncia e quem a recebe deve estar disposto a deixar-se insultar, caluniar, despojar, crucificar. O sofrimento dos inocentes é um mistério para o qual o homem do Antigo Testamento não conseguia vislumbrar a solução. Sabedoria, capítulo 3. A beatificação da dor que o Novo Testamento reitera em numerosas ocasiões é um paradoxo que não encontra sua justificação na lógica humana, mas apenas no exemplo e no ensinamento de Jesus. Por incrível que pareça, a perseguição é o legado que Jesus deixa aos seus discípulos, o sinal que confirma a sua vocação, mas também o caminho para alcançar a felicidade e a glória. O texto aborda a mensagem central do cristianismo, a paixão, morte e ressurreição de Cristo. A bem-aventurança e a posse do reino dos céus é a Páscoa da ressurreição do cristão, mas para alcançá-la, ele deve primeiro necessariamente passar pelo sofrimento e pela morte. A originalidade desta bem-aventurança é constituída pelas motivações que devem qualificar o estilo de perseverança cristã, a assimilação interior ao destino de Cristo, rejeitado e perseguido, e a adesão integral e prática à vontade de Deus, concretizado no projeto da vida cristã. As bem-aventuranças do Evangelho têm o modelo e a garantia da sua realização em Jesus, o pobre e humilde de Nazaré, rejeitado e perseguido pelos homens, mas reabilitado e glorificado por Deus. Este é o caminho. Hoje a igreja celebra o Santo Anjo da Guarda de Portugal, o Anjo da Paz. As 3 aparições desse anjo em Portugal compuseram o ciclo angélico da mensagem de Fátima.
E acontecendo 1 ano antes da aparição de Nossa Senhora, foi uma preparação dos corações dos pastorinhos para o sobrenatural que viveriam. Na primavera de 1916, as 3 crianças estavam na Loca do Cabeço, no lugar dos Valinhos, a pastorear, quando apareceu-lhes um jovem de mais ou menos 14 ou 15 anos, mais branco que a neve, dizendo: "Não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam." As crianças rezaram por 3 vezes, com o rosto ao chão. Depois ouviram do anjo: "Orai assim: os corações de Jesus e de Maria estão atentos à voz de vossas súplicas." Esta oração acompanhou os pastorinhos para sempre. E a segunda aparição, num dia de verão, no quintal da casa de Lúcia, no poço do Arneiro. As crianças estavam brincando sobre o poço quando o anjo lhes apareceu. Disse: "Que fazeis? Orai, orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal." Aí tem a terceira aparição, no outono do mesmo ano, novamente na Loca do Cabeço. As crianças rezavam a oração que aprenderam na primeira aparição e o anjo lhes apareceu com um cálice e uma hóstia. A hóstia pingar gotas de sangue no cálice. Elas se ajoelharam e o anjo lhes ensinou esta oração profundíssima que diz da essência da mensagem de Fátima. E é esta oração que nós faremos juntos agora. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação aos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois disso, o anjo da Eucaristia entregou a hóstia para Lúcia e o cálice entre Francisco e Jacinta, e lhes disse: "Tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus." Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa semana para você e até amanhã, se Deus quiser.